Hello, olá pessoal. Vamos dar continuidade, né, na live de hoje, né? Ontem a gente iniciou. Tá todo mundo me ouvindo? Tá para me ouvir bem? Só dá um ok aí, só para eu saber se tá todo mundo me ouvindo. Alguém dá um ok aí, só para eu saber se tá direitinho. Deixa eu me endireitar aqui. Tá todo mundo ouvindo? Então, pessoal, ontem a gente fez a nossa primeira live, né? Eu fiz uma enquete se vocês queriam farmacocinética ou choque. Vocês escolheram farmacocinética, ficou bem apertado, mas vocês escolheram farmacocinética. Então, ontem a gente iniciou, né, o nosso estudo de farmacocinética. Vimos a diferença, né, a principal diferença que norteia em relação à farmacocinética e a questão da farmacodinâmica, né? Iniciamos falando sobre essa diferença e depois a gente começou a introduzir, né, os tópicos, né, o passo a passo da questão do que envolve a cinética, né? Só para a gente lembrar, conseguimos falar de absorção, falamos sobre absorção, falamos sobre os fatores que influenciam essa absorção. Vimos que o conceito básico de cinética é justamente o que o corpo ele faz com o fármaco, né? Quimicamente, enfim. Então a absorção, quem absorve o fármaco é o corpo, então está dentro da cinética. Vimos os fatores que influenciam a absorção: lipossolubilidade, tamanho da partícula, tamanho da região, área de superfície, fluxo sanguíneo, ionização. Falamos sobre todos esses fatores que podem influenciar na absorção. Depois a gente entrou no ponto, falar um pouquinho sobre distribuição, né? Então falamos, né, que esse fármaco ele é distribuído, né? Ele vai para o intestício, vai para as células, vai para o seu local de ligação. E aí vimos que o fluxo sanguíneo interfere na questão dessa distribuição, permeabilidade capilar, débito cardíaco. Então falamos de alguns pontos, né, que influenciam nessa distribuição, ligação às proteínas plasmáticas. Falamos sobre essa questão da ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. Depois falamos sobre a metabolização, né? Então vimos a importância da metabolização, falamos sobre os órgãos que metabolizam o fármaco, destacando a questão do fígado, né, como grande órgão metabolizador do fármaco. Vimos que metabolizar o fármaco é deixar ou prepará-lo para ser eliminado, né? Então a gente viu que quando a gente metaboliza o fármaco, significa que a gente está deixando aquele fármaco pronto para ser eliminado, né? E aí ele fica mais hidrossolúvel e perde a sua característica de lipoafinidade, de lipossolubilidade. Aí ele fica mais hidro e a gente consegue mais facilmente eliminar esse fármaco. Lembramos que a gente falou só um pouquinho dos profármacos, né? Que quando o fígado metaboliza, ele ativa, né? Então, mas ele falou que isso só em alguns fármacos, né? Na verdade, a maioria dos fármacos, quando metabolizados, se preparam para a eliminação, tá? E aí a gente, quando ele se prepara para essa eliminação, ele fica mais hidro, só que quando ele fica mais hidro, ele fica mais inativo, ele perde a sua capacidade farmacológica, ou seja, de o seu efeito, a sua farmacodinâmica. Então falamos sobre esses pontos. O que faltou? Faltou a gente falar sobre a eliminação, que seria o último, ou excreção, né, que seria o último bloco dessa cinética. E aí a gente ia deixar mais clara a questão do efeito de primeira passagem. E hoje me pediram para falar um pouquinho sobre biodisponibilidade. Então o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de eliminação, né, que seria o último bloco aí da farmacocinética. Vamos voltar a falar sobre o efeito de primeira passagem, finalizar essa questão do efeito de primeira passagem. Vamos falar de biodisponibilidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre biodisponibilidade e a gente encerra, né, o bloco de hoje. Eu acho que tem 4 questões aí falando sobre esse assunto, tá bom? Eu não estou conseguindo ler, né? Aí o pessoal mandando um coraçãozinho, né? Marques, Fabi, Bruna Corona, né?
Então o pessoal está interagindo. Então, só para fazer aí, dúvidas podem me perguntar, lembrando que eu vou estar virando a câmera para o computador. Quando eu viro a câmera para o computador, eu não consigo observar ali a questão das perguntas, só quando a câmera está virada para mim, quando também eu consigo pegar ali. Mas podem ficar à vontade em relação às perguntas. Ontem algumas pessoas entraram em contato comigo no meu WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, e também na clínica médica, né, e me perguntaram algumas coisas, eu respondi algumas, né, não sei se eu respondi a todos, né, mas caso ainda continue alguma dúvida do que foi falado ontem, vocês ainda podem entrar em contato aí comigo, aí de preferência no perfil do Clínica Médica, tá bom, gente? Pois bem, então vamos começar hoje. Deixa eu virar para cá. Olha lá, todo mundo está conseguindo ver ali o computador. Hoje é um pouco mais distante, né, do celular, mas dá para ver bem. Então a gente está falando sobre a eliminação. Eliminação, o último bloco. Me responde depois eu respondo sim, tá? Faz caixinha de... Pessoal, então só para a gente não perder o foco. Hoje a gente está falando de eliminação. Então esse fármaco ele foi absorvido, ele foi distribuído, ele foi metabolizado e agora ele vai ser excretado. Então esses 4 pontos não podem sair da nossa cabeça. Esses 4 pontos faz parte da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Como que esse fármaco é eliminado? Vai depender da sua característica físico-química, mas eu vou destacar um grande órgão metabolizador, que é o rim. E ele elimina esse fármaco através da urina. A gente vai ver alguns pontos importantes. Mas esse fármaco ele também pode ser eliminado pelas fezes, tanto pela questão de não conseguir ser absorvido no intestino, ele vai ser eliminado, né? Ou pela própria metabolização através da bile. Lembrando que a bile é um produto, é um metabólito do fígado. O fígado produz a bile e essa bile deságua no intestino. Então o fármaco também, ele pode estar ali presente na bile, desaguar no intestino, não ser reabsorvido pelo sistema enterohepático, né, pelos vasos do intestino até o fígado, não vai acontecer a sua reabsorção, ele continua nas fezes e ele vai ser eliminado. Então, rim, né, o sistema hepatobiliar, através, né, desse fármaco presente na bile, e essa bile deságua no intestino, e também os pulmões, né, principalmente para fármacos voláteis, tá? Bauer, por que a hipoalbuminemia dificulta a eliminação dos fármacos? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não é bem assim, mas a gente vai falar, tá? Mas o fármaco também, ele pode ser eliminado pelo suor, saliva, lágrima, leite, né? Pelas secreções corporais também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o rim, eu vou falar sobre alguns pontos importantes, tá? Aí, olha só, gente, tá vendo essa foto ali? Infelizmente, às vezes, o que mais prejudica a gente para entender essa eliminação dos fármacos é a nossa falta de conhecimento da anatomia do sistema renal, tá? Então eu vou virar a câmera aqui um pouquinho para mim, depois a gente volta lá para o computador, só para a gente entender uma questão. Então olha só, gente, quando esse fármaco ele chega à circulação sistêmica, né, a gente tem que lembrar só um pouquinho da anatomia. Coração, ventrículo esquerdo, ele faz sístole, ele bombeia o sangue para a aorta, essa aorta faz o arco aórtico, desce, tá? A aorta abdominal, e dessa aorta vai ter 2 ramificações, a artéria renal direita e a artéria renal esquerda, levando o sangue, perfundindo esse rim. E aí, toda vez que eu estou em aula, mais ou menos assim, é bem mais complexo que isso, mas se a gente for pensar nessa palavra, filtrar é justamente a gente eliminar escórias, metabólitos, né? E o rim vai fazer isso, eliminando ácido úrico, ureia, creatinina, sódio, potássio, excesso de água e fármacos ou metabólitos desses fármacos. Lembrando que esse fármaco, em sua maioria, foi metabolizado, então tem um metabólito desse fármaco que é eliminado na urina. Aí eu vou voltar aqui rapidamente pro
o computador, só para a gente poder entender. Olha aqui, gente. Lembra que eu falei que lá da aorta tem a artéria renal, sai a artéria renal, e aí esse sangue ele invade o rim. E aí no rim a gente tem uma unidade funcional do rim chamado néfron, que está nessa figura aqui, ó. Esse aqui é um néfron, tá? Então tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Ele é o glomérulo, são capilares, né? Então o fármaco ele vem através da corrente sanguínea, vem por aqui e entra nesse glomérulo, né? Por uma filtração, né? Então tem a permeabilidade capilar, e esse glomérulo é envolto a uma cápsula que está aqui amarelada, né, chamada cápsula de Bowman, e aqui é dentro do túbulo renal, ó, túbulo proximal, alça de Henle, tubo distal e tubo coletor. Então esse fármaco, ou esse metabólito do fármaco, quando livre, ele consegue passar para dentro do túbulo. E o que a gente tem que entender disso mais ou menos? Tudo que está dentro desse túbulo, desse amarelinho, ele vai virar urina e vai ser excretado, né? Então, ou ele pode passar, né, através de difusão, ou por algum facilitador, algum trocador, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando esse fármaco ou esse metabólito ele está livre, ele passa para o túbulo. Ele pode sofrer reabsorção? Pode, mas não quero entrar nesse detalhe, se ele vai sofrer reabsorção ou não, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: passou pelo túbulo, se ele continua no túbulo, ele é excretado pela urina, esse fármaco e esse metabólito. Então o que eu tenho que entender? Né? O que vai influenciar nessa excreção? Primeiro, a capacidade de débito cardíaco, de perfusão desse rim. Quanto de sangue está chegando nesse rim. Esse rim precisa ser perfundido, esse sangue precisa chegar até ele para que ele consiga fazer a sua função. Isso vai ser um dos fatores que dita o ritmo de filtração glomerular. O que é o ritmo de filtração glomerular? O quanto que esse rim trabalha, o quanto que ele filtra. Isso vai ditar também a questão da eliminação. Então, para eu eliminar um fármaco de forma adequada, eu preciso de uma perfusão renal boa, eu preciso de uma função renal boa, e eu preciso que esse fármaco ele tenha uma estrutura química, né, que ele seja hidrossolúvel o suficiente para ele conseguir ser eliminado. Olha quantas coisas vão influenciar nessa possibilidade, nessa capacidade de eliminação, tá? pH da urina vai influenciar? Vai influenciar, mas hoje o ponto mais importante que eu quero chegar é o seguinte: eu preciso de um metabólito ou de um fármaco livre. Como assim livre? Lembra que a gente falou que o fármaco se liga às proteínas plasmáticas, a albumina? Se esse fármaco ele tem uma forte ligação a essa albumina, a albumina é uma molécula grande, ela não passa pelo túbulo, a não ser que eu tenha uma doença, que eu tenha um aumento dessa permeabilidade, aí a gente vai fazer proteinúria, aí não é fisiológico, é patológico, tem uma doença ali. Beleza. Mas, a princípio, proteína é uma molécula grande. Se esse fármaco se liga à proteína, ele não passa pelo túbulo. Se ele não passa pelo túbulo, ele não é eliminado. Então, eu preciso desse metabólito, desse fármaco livre, para que ele consiga passar pelo túbulo. Eu preciso de um rim funcionando adequadamente e eu preciso de uma perfusão sanguínea adequada. Só assim a gente vai conseguir ter uma boa eliminação, tá? Então vou voltar aqui rapidinho só para a gente fechar o que a gente colocou. Beleza. Então esse fármaco ele vem através da aorta, entra na artéria renal, vem pelo glomérulo, para ele sair do glomérulo, que é esse vermelhinho ali, e entrar no túbulo, que é esse amarelinho, esse metabólito, esse fármaco precisa estar livre. Ou seja, uma das coisas que influenciam a excreção é a forte ligação do fármaco às proteínas. Se ele tem uma forte ligação às proteínas, essa eliminação vai ficar comprometida, reduzida, demorada, tá? Outra questão é que se esse rim ele está funcionando bem, nós temos mais ou menos ali, né, 1 milhão de néfrons em cada rim, né?
Então, na cerca de milhões. E se eu tenho um comprometimento renal, 10% de um comprometimento renal, 15, 20 ou 30, isso vai depender do meu problema. É claro que esse ritmo de filtração, ele é comprometido. É claro que a eliminação do fármaco, ela é comprometida, tá? Então, eu queria destacar esses pontos, né? Uma perfusão renal boa influencia na excreção, um rim funcionando bem vai influenciar, que seria o ritmo de filtração glomerular, e é claro também a ligação do fármaco às proteínas. Quanto mais ligado às proteínas, menos eliminação, porque a proteína, a albumina é grande e ela não consegue passar do glomérulo para o túbulo. Se esse fármaco está ligado a ela, ele continua na corrente sanguínea, ele não consegue ser eliminado, tá? Então ele precisa estar livre, essa é uma questão. Esse desenho, ele é super interessante, tá? Ele é super interessante que ele vem falando um pouquinho sobre a extensão da ligação das proteínas plasmáticas, tá? Vem falando um pouquinho sobre a filtração. E aí o que a gente pode ver? Tá vendo essas bolinhas de azul? Essas bolinhas em azul, ela tá simbolizando o fármaco, ou o metabólito desse fármaco, tá? E aquele quadradinho ali branco tá simbolizando as proteínas plasmáticas. Percebam que eu tenho aquelas bolinhas verdes, né? Perceba que eu tenho elas soltas, elas livres, e eu vou ter bolinha verde ligado àquele quadrado branco ali, tá? O que significa isso? Que eu tenho o fármaco ali livre, ou o metabólito do fármaco livre, que são as bolinhas verdes livre, e eu tenho aquele metabólito do fármaco ligado às proteínas plasmáticas. Então, lembra que eu tinha comentado? Uma das coisas que influencia a excreção daquele fármaco é a questão da ligação, ou da forte ligação, que ele tem com a albumina, ou com proteínas plasmáticas. Lembra que eu falei que a proteína plasmática ela é grande? Então, se vocês repararem, isso aqui é o vaso, tá? Glomérulo, aqui é o túbulo. Ligação, ó, olha só, não passa nenhum quadradinho branco. Por que não passa nenhum quadradinho branco? Porque o quadradinho branco é proteína é grande, não consegue permear, não consegue passar para cá, para o túbulo. Ela continua na corrente sanguínea. O fármaco livre, o metabólito do fármaco livre, ele consegue passar do glomérulo para o túbulo. Olha só, ele passando para o túbulo. Isso significa que se ele não sofrer reabsorção, esse fármaco ele será eliminado na urina. E o fármaco que está ligado às proteínas, ele permanece ligado às proteínas e permanece na corrente sanguínea, não conseguindo passar para o túbulo, não conseguindo ser eliminado. Então, uma das questões é essa, né? Esse fármaco, quando ligado às proteínas, ele vai ter um déficit nessa eliminação, podemos dizer assim, ou ele vai ter um retardo nessa eliminação, ou ele não vai conseguir ser eliminado. Eu preciso dele livre, só assim ele consegue passar para o túbulo. Então isso é um aspecto importante, né, em relação à excreção, né? Vou voltar aqui para mim. Então, questão muito pedido de prova, só para a gente finalizar, para o nosso nível de prova, para o que se pede para o nosso concurso, isso que importa, né, para a gente se preparar e ter conhecimento para fazer questões da nossa prova, do nosso concurso. Então, a eliminação, a excreção, seria a última etapa da cinética, que seria quando esse fármaco ele é eliminado, excretado. Tá? Só que para isso acontecer, olha quantas coisas a gente viu. Primeiro, ele precisa ter uma conformação estrutural hidrossolúvel suficiente para ser eliminado. Então eu preciso metabolizar esse fármaco adequadamente. Se eu não metabolizo esse fármaco adequadamente, isso também vai interferir na eliminação. Fármaco muito lipossolúvel, ele não vai passar pelo túbulo, não vai ter solubilidade suficiente para passar pelo túbulo, então ele não vai conseguir ser eliminado. Então eu preciso metabolizar esse fármaco e deixar ele pronto para ser eliminado. Esse é um fator importante. Outro fator importante é preciso que esse fármaco chegue até o rim. Então ele vai chegar até o rim através do débito cardíaco, então ele precisa ter uma boa distribuição, tá? Então isso também vai influenciar. Mas agora o ponto que mais pega em relação às perguntas que norteiam essa questão de eliminação e excreção é, primeiro, ritmo de filtração
de filtração glomerular. Ritmo de filtração glomerular é justamente a capacidade que esse rim tem de filtrar, de funcionar. Um ritmo de filtração baixo significa algum grau de insuficiência, significa que aquele fármaco ele não vai conseguir ser eliminado como deveria. Ele vai ficar retido no corpo, aumentando a chance de toxicidade. Esse é o ponto. A ligação do fármaco ligado às proteínas, menos eliminação, porque as proteínas não conseguem passar pelo túbulo. Esse fármaco livre, né? Então, questão de prova. Fármaco que tenha uma ligação forte às proteínas, como vai ser a eliminação dele? Uma eliminação reduzida, tá? Porque se ele está ligado às proteínas, ele não consegue ser eliminado, ele não consegue ser excretado. Então, eu preciso que ele tenha uma estrutura química boa, mais uma vez, eu preciso que eu tenha um rim funcionante, e eu preciso que esse fármaco chegue até lá, e assim a gente consegue eliminar esse fármaco. E aí, para finalizar essa questão da cinética, então cinética nada mais é que o estudo do que acontece com o fármaco no corpo, do que o corpo faz, desde a sua absorção, da sua distribuição, da sua metabolização e da sua eliminação. E qual é a importância disso, gente? Essa importância é justamente como é que eu sei que aquele fármaco eu vou ter que administrá-lo de X em X tempo. Como é que eu sei que aquele fármaco eu vou tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas? Porque eu sei o tempo que ele é absorvido, eu sei o tempo que ele é eliminado. Então a gente consegue ter esse estudo, eu consigo manter um fluxo, uma dosagem, uma porcentagem daquele fármaco na corrente sanguínea devido a esse estudo da cinética. Por isso que a cinética é tão importante para a gente, né? Então, só para a gente finalizar, palavras-chave de questão de prova para a gente. Cinética é o que o corpo faz com o fármaco. 4 blocos da cinética: absorção, distribuição, metabolização e excreção e eliminação. E aí a gente viu cada ponto destacando, né, as palavras-chave, destacando o que a gente tem de mais importante para isso. E aí o que eu vou fazer agora? Vou falar sobre o efeito de primeira passagem e vou falar sobre a biodisponibilidade. E aí a gente vai comentar um pouco sobre as questões, tá? Vou voltar aqui o slide do efeito de primeira passagem, só para a gente entender, que muita gente falou que ficou na dúvida, eu falei rápido ontem, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do efeito de primeira passagem, tá? E um pouquinho sobre disponibilidade. Vou virar aqui, tá? Olha aí esse desenho, vamos entender primeiro esse desenho, tá? O que foi, gente? Vocês estão me chamando? Bauer? O que está acontecendo? Tá muito rápido? Repetir a parte do ritmo de filtração glomerular? Ah, tava travando? Beleza. Vou repetir aqui a parte do ritmo de filtração, que vocês ficaram aí perdidos, até porque travou. Deixa eu voltar aqui. Hoje não dá para falar de incompatibilidade, não. Vai ter que ser outra live, tá? Principais fármacos, incompatibilidade, antineoplásico, isso aí tudo vai ter que ser em outra aula, tá? Travou uma parte só. Tá bom, eu vou falar de novo, tá? Beleza. O que a gente está falando para quem... Então, atenção, preste atenção aqui, só para a gente não se perder. Estamos falando da eliminação do fármaco, que é a última fase da cinética, né? E aí, a gente viu que esse fármaco ele pode ser eliminado pelas fezes, pela via hepática, pela questão da bile. Mas o que eu destaquei? O rim como grande órgão de excreção. O rim sendo o grande órgão de excreção e eliminação desse fármaco, tá? Então, o que a gente tem que entender disso, né? Quais são os pontos que podem influenciar nessa eliminação
né, desse fármaco. Primeiro, que para esse fármaco ser eliminado pelo rim, ele tem que chegar até ele. Então eu preciso de uma boa perfusão renal. Perfusão renal é a chegada de sangue até o rim. Então eu preciso que esse fármaco chegue até lá. Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, esse coração fraquinho, vai bombear menos sangue, vai ter um débito cardíaco menor, a perfusão renal vai ser menor, lógico, a formação de urina, o ritmo de filtração vai ser menor, porque esse rim não está sendo perfundido. Então isso influencia? Com certeza influencia nessa excreção, nessa eliminação do fármaco, né? Essa chegada de sangue, essa perfusão renal. Esse é um ponto. Outro ponto, como que esse fármaco se apresenta? Ele já foi metabolizado? Como é que está a estrutura? Ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel? Vimos que para esse fármaco ser eliminado, ele tem que ser hidro. E quem consegue mudar isso, essa característica, vai ser principalmente o fígado, que é um órgão metabolizador. Pega aquele fármaco que tem uma característica lipossolúvel e deixa aquele fármaco com uma característica hidro. Essa característica, uma característica boa, para que esse fármaco consiga ser excretado, eliminado, né? Ele vai entrar num túbulo cheio de água, então ele precisa ter afinidade com a água, então ele tem que ser um metabólito bom o suficiente ou hidrossolúvel o suficiente para isso. Então, perfusão renal, uma metabolização boa, quem faz é o fígado, deixando ele hidrossolúvel o suficiente, e eu preciso de um rim funcionando bem, eu preciso de um rim funcionando adequadamente. Se eu tenho uma doença renal, se esse rim não funciona adequadamente, se ele não tem uma filtração boa, é claro que esse fármaco ele vai ter dificuldade de ser excretado, de ser eliminado, tá? Então vimos perfusão, metabolização, ou seja, deixar o fármaco hidrossolúvel o suficiente para ser eliminado. Eu preciso de um rim funcionante, né, com uma taxa de filtração boa, e eu também preciso que esse fármaco ou esse metabólito esteja livre, não esteja ligado às proteínas plasmáticas. Esse é um ponto interessante. Só mais uma vez eu vou virar para cá. Primeiro perguntaram o que é o ritmo de filtração. Ritmo de filtração é a capacidade que aquele rim tem de filtrar. Qual é o ritmo dele, né? A gente consegue avaliar esse ritmo, né, pela dosagem, né, de creatinina, principalmente. Pode ser por ureia também, mas principalmente por creatinina, porque a ureia pode ser influenciada por outras questões. Então a gente consegue ver o quanto de ureia está na corrente sanguínea, né? Ou fazer até um comparativo, o quanto de ureia está na corrente sanguínea, o quanto de creatinina está na corrente sanguínea, o quanto de creatinina está na urina. Então a gente consegue saber o ritmo de filtração, como que esse rim está trabalhando, e é claro que, consequentemente, né, se por um acaso essa creatinina, só para a gente poder entender, ela é um metabólito e tem que ser eliminada. Se essa creatinina está presa, está em grande quantidade na corrente sanguínea, significa que esse rim não conseguiu filtrar, que o ritmo de filtração está baixo. Se esse rim não consegue eliminar a creatinina, ele também não está conseguindo eliminar fármaco ou o seu metabólito. Então o ritmo vai ser menor, o ritmo vai ser reduzido, e aí a gente vai ter dificuldade de eliminar o fármaco. Se eu não consigo eliminar o fármaco ou o seu metabólito, ele fica preso à corrente sanguínea, e isso aumenta a probabilidade ou a possibilidade de toxicidade. Esse é um ponto. Outro ponto importante que eu botei aqui nesse desenho é a ligação das proteínas plasmáticas. O quão esse fármaco se liga às proteínas plasmáticas. Isso tem que ser avaliado na hora da gente fazer uma avaliação de excreção. Quanto mais ele se liga, também te amo, Amanda, linda. Quanto mais ele se liga às proteínas plasmáticas, menos ele será excretado. E aí, se vocês repararem esse desenho aqui, ó, fármaco livre, essas bolinhas verdes passam do glomérulo para o túbulo. Fármaco ligado à proteína, esse branco aqui está simbolizando a proteína, ele não consegue passar porque a proteína é uma molécula grande, então aqui não tem permeabilidade suficiente para ela passar. Então a proteína ela continua na corrente sanguínea. Se esse fármaco estiver ligado a ela, ele vai ficar na corrente sanguínea, ele não vai conseguir ser excretado, eliminado, né? Então, só para finalizar, porque eu já tinha falado, só deu essa questão aí de travar. Excreção, órgão principal, rim.
é o principal órgão excretor. Né? Então, o que pode influenciar nessa excreção? Né? A perfusão renal, eu preciso de uma boa perfusão renal, eu preciso de um fármaco hidrossolúvel suficiente, eu preciso que ele esteja livre e eu preciso de um ritmo glomerular, de uma função renal adequada para que esse fármaco seja excretado. Perguntinha de prova que eu tinha destacado, tá? Tá todo mundo acompanhando? Perguntinha de prova que eu tinha destacado. Primeira pergunta clássica em relação à excreção. Faz menção à questão da ligação do fármaco às proteínas, tá? Como assim? Fármaco com forte ligação às proteínas plasmáticas. Ele vai ser mais excretado ou menos? Esse é um ponto de perguntinha de prova. Se ele está ligado às proteínas, a gente viu que ele permanece na corrente sanguínea, ele vai ter dificuldade de ser excretado, de ser eliminado, tá? Esse é um ponto que eu tinha comentado. Outro ponto é o ritmo de filtração glomerular. Doenças, insuficiência renal, tá? Então, se eu tenho um paciente com insuficiência renal, a excreção desse fármaco vai ser o quê? Pior, tá? Só pra gente fechar. Então, fechamos cinética, tá, gente? Absorção, distribuição, metabolização e eliminação do fármaco, destacando quais pontos de hoje? A gente falou de eliminação. Ponto, ritmo de filtração glomerular. A gente precisa de um bom ritmo para que esse fármaco ele seja excretado, eliminado. Ligação às proteínas plasmáticas. Isso aí é o classicão de prova, tá? Fármaco ligado às proteínas, não consegue ser eliminado, tem dificuldade de ser eliminado, eu preciso desse fármaco ou desse metabólito, se ele sofreu metabolização, né, livre para ele conseguir passar ali pelo túbulo, como a gente viu ali no desenho, tá? Agora eu vou voltar lá mais uma vez sobre a questão do efeito de primeira passagem, que o pessoal me perguntou e a gente falou bem rápido dele, então a gente vai voltar lá sobre a questão do efeito de primeira passagem, vou virar aqui. Vamos entender esse desenho. Olha só esse desenho. Vou dar a questão do fármaco via oral, tá? Fármaco via oral, ele chegou aqui no intestino. Olha aqui, o lúmen do intestino. O que a gente tem que entender? Alguma porcentagem desse fármaco nem absorvido vai ser. Vai ser eliminado já pelas fezes. Então, a via oral, a gente já tem perda desse fármaco ali pelas fezes, tá? Então, esse fármaco, ele sai do intestino, ele vai para as veias, né? Primeiro ele tem que ser absorvido, ele vai passar pela parede do intestino, né? A parede do intestino também pode fazer metabolização desse fármaco, ou esse fármaco ficar impregnado, ou a gente ter perda. Então eu tenho perda tanto porque ele fica aqui na lúmen do intestino, então ele vai pelas fezes, a gente não consegue absorver uma parte dele, outra parte é metabolizada pela própria parede do intestino, até que esse fármaco chega nos vasos. E aí nos vasos ele vai passar pelo sistema porta, pela veia porta, e aí quando esse fármaco ele passa pelo fígado, lembra que a gente falou? Fígado é um órgão metabolizador, o nosso principal órgão metabolizador. E quando ele metaboliza o fármaco, ele deixa esse fármaco pronto para ser eliminado. Só que quando ele metaboliza esse fármaco, a maioria dos fármacos perdem o seu efeito farmacológico, perdem a sua capacidade dinâmica de fazer a sua ação. Então, quando esse fármaco passa primeiro pelo fígado, antes de chegar na circulação sistêmica, a gente diz que ele sofreu o efeito de primeira passagem, ou seja, efeito de primeira passagem é quando esse fármaco passa primeiro pelo fígado antes de chegar na circulação sistêmica. O que isso significa? Que quando ele passa primeiro pelo fígado, ele sofre metabolização e o que foi metabolizado tem inativação ou perde a sua capacidade farmacológica. Significa que eu vou ter uma perda do fármaco, tá? Então, só para um exemplo hipotético, né? Por exemplo, a gente tomou uma medicação X, 100 miligramas, tá? Foi por via oral, a gente já vai ter uma perda dessas 100 miligramas pelas fezes. Depois uma perda pela própria metabolização da parede intestinal. Depois a gente vai ter uma perda
desse fármaco passando primeiro pelo fígado. Uma parte dele vai ser metabolizada, ou seja, o que vai chegar à circulação sistêmica vai ser menor do que a gente tomou, do que foi administrado. Então vamos fazer só um exemplo aqui hipotético, tá? Então eu usei um fármaco 100 miligramas, só dele ter sido pelo via oral, só dele ter ido pelas fezes, só dele ter perdido lá pela parede do intestino, vamos supor que a gente perdeu 20 miligramas desse fármaco, tá? E aí ele passou pelo fígado, o fígado metabolizou mais 10, perdemos 30 gramas desse fármaco. Então significa que aquelas 100 miligramas que foi administrado, o que chegou de fato à corrente sanguínea, nesse exemplo hipotético que eu dei, foi 70 miligramas, ou seja, eu tive uma perda de 30% desse exemplo hipotético que eu dei. Então, efeito de primeira passagem, para fechar, é quando esse fármaco ele passa primeiro pelo fígado, depois ele ganha circulação. Quando esse fármaco não tem o efeito de primeira passagem, significa que ele ganhou a circulação sistêmica, ou seja, foi distribuído, provavelmente vai ter tido o seu efeito farmacológico, depois que ele vai passar pelo fígado, depois que ele vai ser metabolizado, que ele vai ser inativado. Então eu não vou ter perda sobre a metabolização hepática, quando ele não sofre o efeito de primeira passagem. Quando ele sofre o efeito de primeira passagem, consequentemente eu vou ter uma perda desse fármaco, porque primeiro ele passou pelo fígado, uma parte dele foi metabolizada, depois ele ganhou a circulação sistêmica para ser distribuído, enfim, e ter a sua dinâmica e ter seu efeito farmacológico. Então a gente tem que entender o seguinte: efeito de primeira passagem, a gente vai ter uma perda em miligrama ou vai ter um ganho? Perda. Inconsequentemente, a gente vai ter uma perda da dinâmica da ação desse fármaco. Pontos importantes aqui, né? Quais são as principais vias que têm o efeito de primeira passagem? Bucal, a gente vai ter efeito de primeira passagem. Oral, né? Deglutir, a gente vai ter o efeito de primeira passagem. E retal, também teremos o efeito de primeira passagem. Só que o que eu quero destacar é que a via retal, tem como evitar esse efeito? Tem, se a gente mudar a via, tá? Só mudando a via. Então, bucal, oral e retal. O fármaco sofrerá o efeito de primeira passagem, porque, gente, se eu tomo esse fármaco, ele vai chegar no intestino, vai ser absorvido para vez que vai levar aquele fármaco direto para o fígado. Então, vai sofrer efeito de primeira passagem, uma parte dele vai ser metabolizada, teremos perda e o restante que não foi metabolizado vai chegar à corrente sanguínea. A via retal, voltando aqui, terá o efeito de primeira passagem? Terá. Porém, esse efeito vai ser reduzido, por quê? Porque quando a gente absorve aquele fármaco, quando ele chega à corrente sanguínea, pode pegar uma via que vai passar pelo fígado, como ele pode pegar uma via que vai desviar do fígado. Então, uma parte desse fármaco, pegando essa via que chegará ao fígado, vai sofrer o efeito de primeira passagem, mas não será todo esse fármaco. Ele pode pegar uma outra via, vasos que vão desviar desse fígado. Então, a via retal terá o efeito? Terá, só que será um efeito reduzido. Então, se ele terá um efeito de primeira passagem reduzido, a gente vai ter um ganho. Esse fármaco chegará em maior quantidade à corrente sanguínea e terá um efeito farmacológico maior, tá? Respondendo a pergunta que eu consegui ler rapidinho, né, que foi da Loren. Loren, então, a gente pode mudar esse efeito se a gente mudar a via. Por exemplo, a via intravenosa, a gente coloca o fármaco direto na veia e aí ele não sofrerá o efeito de primeira passagem. Ou seja, ele vai ser distribuído, ele já está na circulação antes de passar pelo fígado, tá? Outra questão é a via sublingual. Via sublingual é via entérica, não é parenteral. Porém, não tem o efeito de primeira passagem. Por quê? Pela anatomia, esse fármaco vai ser absorvido por esses vasos e ele vai dar lá na veia cava superior. Então ele vai chegar à circulação sistêmica primeiro, depois passará pelo fígado. Então ele não sofre o efeito de primeira passagem, né? Então, via sublingual não tem efeito de primeira passagem.
Tudo bem? E aí, para a gente finalizar hoje, porque já está 8h42, me pediram para falar sobre a biodisponibilidade, e aí a gente vai falar sobre essa questão mesmo, né, da biodisponibilidade, aproveitando esse assunto que a gente falou, né? Biodisponibilidade é o seguinte, o que eu tenho de disponível por esse fármaco? Então a gente já viu que dependendo da via, né, eu não tenho 100% da disponibilidade desse fármaco para ele ser distribuído. Um grande exemplo disso é via oral. Via oral, né? Olha quanta coisa pode acontecer, né? A absorção pode ser atrapalhada. Olha quantas coisas podem atrapalhar a absorção. E aí esse fármaco não consegue ser absorvido, já perde ele nas fezes, ou ele já é metabolizado na própria parede do intestino, já tem perda, passa primeiro pelo fígado, ou seja, sofre o efeito de primeira passagem, também tem perda. E aí é claro que a biodisponibilidade, o que realmente a gente vai utilizar daquele fármaco, vai ser muito menor do que foi administrado, né? Diferentemente de quando a gente pega um fármaco e aí a gente administra esse fármaco direto na veia, né? A gente tem a escolha da via intravenosa e aí a gente vai ter 100% da biodisponibilidade, porque aí a gente não vai ter influência da absorção. Lembra que a absorção é a chegada desse fármaco à corrente sanguínea, ou seja, se esse fármaco já está diretamente na corrente sanguínea, a gente já pulou a absorção e todos os problemas que podem alterar essa absorção. Outra coisa que é uma via que não tem efeito de primeira passagem, então eu não tenho perda, né, sobre a metabolização hepática sobre esse fármaco. Então a gente vai ter uma biodisponibilidade de 100%, então biodisponibilidade seria essa questão do fármaco realmente disponível, distribuído. Então a gente, né, vai ter uma biodisponibilidade de 100%, dando destaque na via de administração intravenosa, tá? E aí a via oral como grande exemplo de perda, né, desse fármaco por esses motivos que a gente falou, tá? O tempo de meia-vida, eu não entendi, atrapalha com o efeito, não entendi a pergunta do atrapalha com o efeito, mas o tempo de meia-vida, o que é o tempo de meia-vida? É um cálculo que a gente faz para ver em quanto tempo esse fármaco ele consegue chegar à metade da sua concentração plasmática. Quanto tempo levou para o que chegou na corrente sanguínea ser reduzido pela metade? Isso é o tempo de meia-vida. O tempo calculado que o fármaco tem ou leva para ele chegar à metade da sua concentração plasmática. Então, meia-vida, né, muitos fatores podem influenciar a meia-vida, né, do fármaco, né? E um dos grandes questões é a função renal, né? Se eu não tenho uma eliminação boa, né, o tempo de meia-vida é alterado, né? Então, esse cálculo normalmente é feito em pacientes que não tenham comorbidade, né? E a gente sabe, né, fazer um cálculo seria genérico, né, para esse paciente que não tem doença. Então, aquele fármaco X tem um tempo de meia-vida X, ou seja, ele demora X tempo para chegar à metade da sua concentração no plasma. E, aproveitando essa pergunta, por que eu quero saber o tempo de meia-vida? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a gente, para fármacos de dose múltiplas, né, a gente saber o tempo ideal para a próxima dose, sem a gente gerar intoxicação ou toxicidade, e sem a gente sair de uma porcentagem que não gere o efeito farmacológico. Podemos dar um exemplo de um analgésico, né? Então, de quanto tempo a gente vai tomar aquele analgésico? Então, eu preciso saber qual é o tempo de meia-vida dele, né? Que isso vai influenciar nesse intervalo de dose, sem que ele ultrapasse a dose máxima e gere intoxicação, toxicidade, e sem que eu demore muito para que aquela dosagem dele, aquela concentração dele caia e eu não tenho o efeito analgésico, tá? Esse é o objetivo, tá bom? E para a gente finalizar, hoje a gente vai falar sobre as questões que eu trouxe. A gente postou as questões aqui, eu só vou abrir aqui no computador. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre essas questões. Eu postei, né? A Bia postou
lá nos stories, né? Para quem quisesse acompanhar, dava para até fazer um print para acompanhar ou até já tentar. Eu sei que foi em cima da hora as questões, mas para a gente tentar fazer. Mas a gente vai comentar aqui, tá? Isso, vão me ajudando aí, pessoal. Sublingual não sofre o efeito de primeira passagem, tá? Isso aí. Beleza. Olha essa questão, não sei se tá dando para ler aí, né? Sobre os fatores que influenciam a absorção. Assinale a alternativa que não interfere com tal processo. O que não interfere com o processo de absorção? Alguém chegou a fazer esses exercícios? Tá? Bauer, Minota. Vamos fazer o exercício, tá? Depois eu posso responder depois as outras perguntas, senão falta só 12 minutos, eu vou extrapolar o tempo. Né? Ó, já botaram aí a alternativa. Então a absorção seria a primeira etapa do bloco da cinética. A gente viu vários fatores que podem influenciar a absorção. Lembra do pH? O pH influencia a absorção? Sim, porque o pH pode gerar ionização. Né? E aí se a gente ioniza esse fármaco ele fica mais hidro, e se ele fica mais hidro, ele tem um menor poder de absorção. Eu não tenho uma absorção boa com ele hidrossolúvel. Então o pH muda sim. Só para a gente lembrar, fármacos ácidos, o ideal é que ele seja dissolvido, desintegrado em meio ácido, ou seja, um fármaco ácido desintegrado e dissolvido em meio alcalino, ele sofre ionização, ele fica mais hidro, e aí a gente vai ter dificuldade em absorver esse fármaco, tá? O fluxo sanguíneo no local interfere na absorção? Com certeza. Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior será a capacidade de absorção, né? Quanto menor o fluxo, menor a capacidade de absorção. Por isso que, por exemplo, a via intramuscular, ela vai ter uma absorção muito mais rápida do que a via subcutânea, por outros motivos também, mas o fluxo sanguíneo seria um deles, tá? Área disponível para absorção, também vimos. Quanto maior a área disponível para absorção, maior vai ser o tempo de contato do fármaco com a parede celular, então maior será a absorção. Né? Então, quanto maior aquela superfície de absorção, melhor. Por exemplo, o intestino, ela vai ter uma área, né, uma superfície disponível muito grande, né? Isso aí é um ponto positivo. A via sublingual, por exemplo, né, ela tem uma absorção rápida, mas a área disponível é uma área bem pequenininha, só embaixo da língua. Né? Então, se o fármaco não ficar ali o tempo todo embaixo da língua, né, se ele sair debaixo da língua, a gente vai ter perda do fármaco, enfim. E pela questão do tamanho da superfície se influencia. Agora, a função renal preservada, ele não vai influenciar na absorção, ele vai influenciar em quê? Na excreção, na eliminação. Lembra que eu falei que para eu ter uma excreção boa, eu preciso ter um rim funcionando bem. Então a resposta aí da alternativa é a letra D. A função renal não vai influenciar na absorção, e sim na eliminação. Olha essa questão aí para a gente falar um pouquinho, né? A passagem do fármaco do plasma para o intestício, né, depende de exceto. Então ele está falando sobre a distribuição, né, que seria essa chegada do fármaco aos tecidos, no intestício, que seria o espaço entre as células. Então, o que influencia essa distribuição, né, exceto, ou seja, o que não vai influenciar diretamente nessa distribuição? O débito cardíaco, com certeza, né? Velocidade do fluxo de sangue, o volume de fluxo de sangue, o débito cardíaco influencia na distribuição, sim. Fluxo sanguíneo regional também influencia na distribuição. Permeabilidade capilar também influencia na distribuição. E a capacidade hepática de metabolização vai influenciar na metabolização, tá? O que vocês botaram nessa questão aí? O que vocês botaram? E aqui para mim travou. Travou aí para vocês? Tá travado? Travou? Não, não travou não. Tá aqui, agora eu vi. Ah, beleza. Tá bom.
Isso aí, letra D, né? A capacidade de metabolização nessa questão aí, tá? E essa questão, gente, essa questão grande, essa questão é que eu quero que vocês entendam, né? A gente está falando de farmacologia esse tempo todo, mas para o concurso do IAGS, que é o que a gente está dando esse foco hoje, vai ser questão como essa que a gente vai se deparar de farmacologia, que eu sempre dou destaque, né? Questão mais básica, mais tranquila, que se a gente tiver um conhecimento, né? Um conhecimento básico, como o que a gente está falando de farmacologia básica, a gente consegue matar essa questão tranquilamente, né? E aí as últimas questões da prova, né, da aeronáutica, batendo nesse ramo, cinética e dinâmica principalmente, tá? Aí vem essa questão contando uma história, ele vem falando, a farmacologia é utilizada com 3 objetivos, blá, 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 e aí ele vem dizendo, um dos seus ramos estuda o movimento da droga, movimento cinético, né? Através do organismo, envolvendo absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Pô, falou dos 4 blocos da cinética. Primeira palavra-chave falou que é o movimento, cinética. Depois falou dos 4 blocos que envolvem a cinética. Então, primeira coisa que ele está falando aí de cinética. E o outro, ele fala assim, o outro estuda o local de ação, né, ou seja, a ligação fármaco-receptor, mecanismo de ação e efeito dessa droga. Então, não tem o que dizer. Esse último trecho é de dinâmica. Ligação receptor-fármaco. Ação. O que a droga, o que o fármaco faz com o organismo, isso é dinâmica. Então, numa ordem respectiva, né? Primeiro ele está falando de cinética, movimento, e ainda deu os 4 blocos. A absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e eliminação. Depois ele falou da dinâmica. Então, alternativa letra A, cinética e dinâmica, tá? Outra questão, né? Qual é a via de administração abaixo? Qual via de administração abaixo não sofre o efeito de primeira passagem? Né? Que a gente tinha comentado ali. Qual via de administração abaixo não sofre o efeito de primeira passagem? E aí a gente já tinha destacado isso nas aulas, né? A via sublingual, mesmo sendo entérica, não sofre o efeito de primeira passagem, tá? Porque pela própria anatomia, porque o fármaco vai ser absorvido e ele vai cair direto na veia cava superior e vai ganhar a circulação sistêmica antes de passar pelo fígado, então ele não sofre o efeito de primeira passagem. Oral bucal sim, retal sofre, porém menos pelaquela questão, né? Então a via retal tem efeito de primeira passagem? Tem efeito de primeira passagem, porém esse efeito de primeira passagem ele vai ser reduzido, tá? E aí, beleza, o que eu vou fazer aqui, gente? Essa nossa live, a gente fez 2 lives, né, de farmacocinética, né, pegando os principais pontos de questão de prova, destacando palavras-chave, né? Então, só para eu fechar aqui, que eu acho que eu ainda tenho um tempozinho, né, falando de cinética, falando da absorção, o que pega na absorção e o que vocês mais erram na absorção. O que mais vocês erram na absorção e quando cai é sobre a questão da lipossolubilidade. Então, destacar isso. Para esse fármaco ter uma absorção boa, ele precisa ser um fármaco lipossolúvel. Olha a Caldas aí, ó. Na hora que eu olhei, a Caldas, né, ela apareceu na minha live. Beijo, tá? Mesmo você não me tratando bem no quartel, eu te amo, tá? Trabalha comigo, Caldas. Beijinho. E aí, olha só. Então, a gente falou da questão da absorção e aí a lipossolubilidade. O fármaco precisa ser lipossolúvel para ele ser absorvido. Diferentemente da excreção. Para ele ter uma boa excreção, ele precisa ser o quê? Hidro. E quem pega esse fármaco de lipo para hidro é no processo de metabolização, principalmente o fígado. Aproveitando a questão da excreção, precisamos de um ritmo de filtração glomerular. Eu preciso que esse fármaco ele seja eliminado através do rim e que esse rim funcione adequadamente. E sobre as ligações às proteínas. Fármaco ligado à proteína, primeiro,
não vai ser distribuído. Não está livre, não é distribuído, vai demorar a chegar no seu sítio de ação. Fármaco ligado às proteínas também não vai ser o quê? Eliminado. Ele fica rodopiando ali na corrente sanguínea, né? Então, aumenta a chance de intoxicação ou toxicidade, beleza? Então, meu tempo aqui já tá acabando da live, senão a live vai cortar igual a outra live, tá, gente? Qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, me manda aqui na questão por mensagem, né? Por mensagem particular, né? Vocês podem me mandar, que assim que eu te conseguir ver, eu tento responder essas perguntas. Então, a gente conseguiu fechar farmacocinética em duas aulas, né, em 2 lives, e ainda fizemos exercícios. Os próximos assuntos, né, eu vou tentar fazer uma live todo dia, tá? E os próximos assuntos eu boto na enquete e vocês escolhem ali pela enquete a questão do assunto, tá? Já me pediram sobre a cirúrgica, sobre a segunda diretriz, pode ser assunto, principais fármacos, interação, isso tudo pode ser assunto de live sim, tá? Mas aí a gente vai aos poucos, né, falando sobre esses assuntos, eu vou botar lá na enquete, tá bom? Então, calma aí. Então, vou ficando por aqui, né? Um beijo para vocês, boa noite. Eu sei que estamos em tempos difíceis, né? A questão, né, tentar não disseminar, né, a propagação aí do coronavírus, mas a live é uma forma da gente continuar os nossos estudos, da gente não perder o foco, de vocês estarem estudando, de ter uma distração, né? Então, por isso que é a ideia da live, tá? Então, um beijo para vocês. Tô sentindo muita falta das aulas presenciais, porque vocês sabem, amo estar dentro de sala de aula, né? Amo estar com vocês sabem disso, mas eu tenho fé que isso tudo vai acabar em breve, tá? Daqui a pouco a gente está junto, né? Em sala de aula, né? Com contato, com corpo a corpo, mas enquanto isso eu vou estar falando aqui sobre essas lives. Provavelmente essas lives ela vai sair do Instagram e vai pro YouTube, tá? Mas aí eu vou avisando para vocês, beleza? Enfim, um beijo no coração de vocês, bons estudos, eu fico por aqui, boa noite, beijo.